é o Covid-19 atualizado. Agora uma pergunta polêmica. Caminhada ou musculação para emagrecimento? Essa aí é polêmica. Nenhuma dessas drogas queimam gordura. Se você não sabia, você está sabendo agora. Jonathan Ferreira, nutricionista, naturopata, fitoterapeuta, especialista em tratamentos naturais e emagrecimento saudável. Hoje estamos aqui com ele para conversarmos sobre emagrecimento, mas de forma saudável. E é isso aí, Jonathan. Como é que você tá? Fala comigo. Graças a Deus, tudo ótimo. E espero que, nesse breve momento que vamos passar aqui, a gente consiga levar para as pessoas que vão acompanhar essas informações orientações precisas e esclarecedoras, para que elas possam começar a entender mais, de fato, o que tem que ser feito para emagrecer de forma saudável. Maravilha. Eu tô empolgado com esse mini podcast que a gente está criando aqui hoje. Vamos lá. Primeira pergunta para você, cara. Isso aí é uma pergunta dos nossos clientes, principalmente seu cliente que normalmente você tem no dia a dia. Sim. Qual o maior desafio para quem quer emagrecer, Jonathan? Pensando em emagrecimento, a gente precisa entender um conceito básico de emagrecimento. Déficit de caloria, que é ingerir menos calorias do que você gasta no dia. Todo ser humano gasta caloria por dia e existe um total de calorias gastas por cada pessoa, baseado no que ele é e no que ele faz. Bom, eu tenho um gasto calórico e quero emagrecer. Eu preciso então comer menos calorias que eu gasto para que haja necessidade do meu corpo usar a minha gordura como energia. É quando ocorre o emagrecimento. E qual é o maior desafio então? É a pessoa conseguir ter controle do próprio apetite. Este é o maior desafio do emagrecimento. Comer é gostoso, é saboroso, é prazeroso. Existem alimentos que são altamente tentadores. A gente gosta de comer. E quando eu não consigo ter esse controle do meu apetite, eu acabo ingerindo muito mais calorias que eu gasto e eu nunca emagreço. Então esse é o principal desafio. Ter controle do próprio apetite. Confesso que eu tenho uma dificuldade imensa de emagrecer e com seus conteúdos, seus vídeos, eu tenho aprendido muito e isso está me fazendo emagrecer a cada dia. Vamos para a segunda pergunta no caso. Qual a principal estratégia a respeito de alimentação para alcançar um emagrecimento saudável? Jonathan, fala comigo. Vamos lá. Quando a gente fala de emagrecimento saudável, automaticamente a gente pensa em algo que me fará emagrecer de forma orgânica, natural, né? A indústria do emagrecimento hoje é muito forte, existe uma série de produtos, de drogas farmacêuticas de emagrecimento, mas as pessoas acabam também procurando uma maneira saudável de emagrecer. E como é necessário ter um controle alimentar, né? Então existem estratégias que devem ser usadas de maneira inteligente para que você consiga emagrecer saudavelmente. O emagrecimento saudável é quando você, de alguma maneira, consegue ter um controle da sua alimentação para comer menos calorias, gerando, então, o processo natural de queima de gordura, pois é o próprio corpo quem queima a tua gordura. Inclusive, não existe... Olha, isso aqui dá um corte legal, cara. Não existe nenhum produto farmacêutico, droga, muito menos natural, que queime gordura. Eita. A queima da gordura é um processo biológico, fisiológico do próprio corpo, que o próprio corpo é quem executa, ou seja, a capacidade de provocar queima de gordura é o seu organismo automaticamente quem faz. Óbvio, se você se colocar diariamente numa circunstância onde haja necessidade do teu corpo usar a tua reserva de energia. O déficit calórico. É isso que é a situação, né? Com isso, o corpo então entra em necessidade de usar a reserva energética. Qual é a tua reserva energética? A tua gordura corporal. Mas então ocorre a queima de gordura. E o único capaz de gerar esse processo de queima é o próprio corpo. Não há nada que você coma, beba, que vai queimar gordura, tá? Agora, a principal estratégia alimentar de emagrecimento saudável é você conseguir desenvolver um padrão alimentar a partir de alimentos que saciam bem com menos calorias possível. Uau. Logo, você vai conseguir se manter bem saciado, comendo menos calorias, o que te colocará em déficit calórico de maneira agradável.
E só é possível conseguir isto a partir de uma alimentação saudável. Então, a principal estratégia de alimentação e emagrecimento saudável é procurar desenvolver pratos para o teu café da manhã, para o teu almoço, lanche, janta, a depender de quantas opções você fazer no dia, e eu recomendo no máximo 4, é suficiente uma pessoa, a partir de alimentos que sejam de origem natural, original, pois são ricos em fibras, proteínas magras, carboidratos integrais, gorduras boas, pois serão de maior capacidade de gerar saciedade comendo menos caloria, e assim você consegue ter um déficit calórico ótimo e emagrece. Perfeito. Entrando nessa pergunta que você está dizendo aí sobre a questão de pessoas utilizarem métodos, né, Sim. que as pessoas criam, as empresas criam, As drogas farmacêuticas de emagrecimento, né? o que você tem a dizer sobre o Ozempic, o Saxenda, isso? Saxenda, o Engov, Isso. Monjaro, existem vários, né? Hoje o Monjaro tá ganhando, O Monjaro. tá ganhando Conheço campo algumas aí. pessoas que utilizam isso. Isso é saudável? Vamos lá, olha só, nenhuma dessas drogas queimam gordura. Se você não sabia, você está sabendo agora. Ozempic, Saxenda, Monjaro, Wegovy, nenhuma dessas canetinhas de emagrecimento são famosas. Emagrece. Você vai descobrir como. Mas nenhuma delas queima gordura. Uau! Como que elas emagrecem? Elas bloqueiam o teu apetite. As canetinhas de emagrecimento bloqueiam o apetite. Aí ocorre o emagrecimento. Se tu não come, teu corpo tem que se virar para manter você vivo usando tua reserva de energia, que é a tua gordura. Quem queima a tua gordura é o teu próprio corpo. A canetinha apenas é uma droga farmacêutica que, a partir de vias metabólicas, estimulam o bloqueio do apetite, inibe a fome. Tu olha para a comida e não tem vontade de comer. Tu olha para o doce e não tem vontade de comer. Ou seja, automaticamente, por influência de uma droga farmacêutica, você perde o apetite, não come nada. Quem comia... digamos, não exatamente, Chega a ser? Não. Tu tá querendo associar ao fato de que Do perde o Paraná. apetite, né? Isso. Exato. É natural, muitas vezes, quando você pega uma dengue, uma chikungunya, uma virose muito grave, você perdeu o apetite, né? É normal. Agora, óbvio, essas drogas farmacêuticas não geram esses efeitos que uma Covid gera, não tem nada disso. Mas o mecanismo de ação que te faz emagrecer é o bloqueio do apetite, que logo você não come, você que ingeria 2, 3 mil calorias por dia passa a ingerir muito menos. Teu corpo, então, que precisa de energia para viver, manter o coração batendo, o cérebro funcionando, o pulmão funcionando, temperatura corporal, circulação sanguínea, enfim. Teu corpo não tem outra saída a não ser usar a gordura, que é a tua reserva de energia. Então, tu emagrece. De forma natural. Não, sob o efeito da droga. Desculpa, sobre o efeito da droga. Qual o problema das canetinhas de emagrecimento? É quando é usado sem um acompanhamento preciso de orientação alimentar. E normalmente é assim. A pessoa emagrece simplesmente porque perdeu o apetite, então ela não consegue comer, ela come muito pouco. E o corpo vai queimando gordura, porque o dia começa e termina, você gastou 2 mil calorias, mas sob o efeito da droga, tu não come, comeu só 500 calorias, 1.000 calorias, o corpo queima muita gordura por dia, tu emagrece até rápido. Depende, alguns têm um efeito muito pouco, emagrece pouquinho, né? Tem gente que mesmo tomando Ozempic, ou Saxenda, ou Monjaro, não perde o apetite conforme o que poderia acontecer. A droga não acaba não conseguindo ter esse efeito tão forte, só continua comendo, não emagrece quase nada, né? Por quê? Porque não é a droga que queima a gordura, ela apenas bloqueia o apetite. Se em você ela faz efeito forte, você não vai ter fome, vai comer muito pouco, vai emagrecer bastante, porque vai ter um bom déficit calórico. Mas tem pessoas que tomam mesmo assim, quando vê um doce não aguenta, vai lá e come. Quando vê um salgadinho não aguenta, vai lá e come. O refrigerante não aguenta, não resiste, vou lá e tomo, mesmo sem fome. Ou seja, continua ingerindo muita caloria, o corpo não precisa usar reserva de energia, não emagrece nada. Agora, quando você tem o efeito de perda do apetite, vai emagrecer sem dúvida. O problema é que chega uma hora que começa a aparecer colaterais, você tem que parar de usar. Só que você não aprendeu a ter um novo comportamento alimentar de maneira estruturada, saudável, com alimentos que saciam, com alimentos que nutrem. Não construiu um comportamento alimentar equilibrado e controlado. O que acontece? A fome volta a cavalo, você volta a comer tudo de novo,
engorda tudo outra vez. Eu já passei por isso, não utilizando Sim. esse método, mas fazendo o jejum intermitente de forma sem um acompanhamento médico, e quando eu acabava esse jejum, eu Voltava ao hábito anterior de comer tudo de novo, e o corpo agora recebe essa carga calórica maior outra vez, ele encontra o que estocar e vai armazenando, que vai engordando outra vez. exatamente. Então, mediante ao que você tem falado aqui nesse mini podcast, é possível uma pessoa emagrecer tirando o uso do Ozempic e etcétera, de forma rápida e saudável? Sem dúvida nenhuma, o emagrecimento rápido é possível, mesmo de forma saudável. É totalmente possível tu emagrecer bastante peso em pouco tempo. Óbvio, exige algumas estratégias adequadas para que isso possa acontecer. Emagrecimento é uma matemática básica, tá? Então, é possível perder 5 quilos em 15 dias. Tá? É possível perder 8 quilos num mês. Óbvio, isso depende de alguns fatores, mas existe como. Isso é possível sim, tá? E, em alguns casos, é necessário perder muito peso rápido e é viável, inclusive. Cara, muito interessante. Eu queria saber agora, na situação do emagrecimento saudável, com uma pessoa que já está numa situação de idade, por exemplo, na menopausa, Uhum. também é possível essa pessoa, na menopausa, emagrecer de forma rápida? Olha só, o emagrecimento na menopausa não é diferente do emagrecimento em qualquer outra circunstância. Tá? Não é diferente. As pessoas imaginam, mas não é diferente. É a mesma coisa. Vou voltar ao ponto inicial do nosso conteúdo aqui. O que é emagrecimento? Emagrecimento é quando ocorre a queima de gordura e a redução do volume de gordura corporal. Você está emagrecendo, certo? Quem é que opera a queima da gordura? É o próprio corpo. E não há nada no corpo de ninguém que impeça de emagrecer. A menopausa não é um bloqueador do emagrecimento. É possível emagrecer rápido e tranquilamente no emagrecimento, na menopausa. Agora, a menopausa passa a ser um dificultador do emagrecimento, não porque ela bloqueia a queima de gordura, mas porque na menopausa as mulheres mudam o comportamento. O estilo de vida muda e o comportamento alimentar muda. O desconforto provocado pela menopausa, a falta de energia, a indisposição, o cansaço, faz a mulher reduzir suas atividades laborais ou atividades físicas que antes fazia e gastava mais energia, agora gasta menos energia. Seria O gasto metabólico reduz. seria metabolismo? Em tese, né, o metabolismo reduziu, não pela menopausa, mas pelo comportamento novo que agora ela vive após a menopausa, pelo excesso de cansaço e disposição. Na menopausa, a mulher desenvolve mais ansiedade, irritação, desânimo, angústia, e com isso ela busca ter mais satisfação em algo rápido, algo prazeroso. E qual é o prazer mais acessível? Comer. O que é gostoso, o que é palatável. Para algumas é o doce, para outras é o salgadinho, para outras é os refrigerantes, para outras são a bebida alcoólica, enfim, cada um tem o seu alimento favorito, seu tipo favorito de alimento. E ela vai aumentar a ingesta daquilo ali para compensar essa angústia, essa insatisfação, ansiedade, e com isso a ingesta calórica aumenta. Então ocorre na menopausa um desequilíbrio do metabolismo energético, o gasto energético cai, a ingesta calórica sobe. A pessoa começa a ter sempre uma ingesta calórica maior que o gasto, então ele engorda rápido na menopausa. Não por causa da menopausa em si diretamente, mas pelo comportamento de vida que mudou. Abre um parênteses aqui rapidinho. As mulheres que vivem em regiões miseráveis, em situações precárias, por exemplo, moradoras de rua. Por que a gente não vê uma moradora de rua gorda? Será que ela não sofre com menopausa, com hipotireoidismo, com ansiedade, com insônia? Mas sabe por que ela não engorda? Adivinha? Faço lenda. Não tem o que comer, brother. A ansiedade está matando, mas ela não tem o que comer. É óbvio, né? É óbvio. Correto. A irritação, a menopausa, o desequilíbrio hormonal, tá tudo lá, mas só que ela não tem o que comer. Se não tem como entrar caloria, não tem como engordar.
Eu em casa, no ambiente doméstico, com mesa farta, geladeira cheia, irritado, ansioso, desanimado, o que eu vou fazer? Comer, engordo. Bastante. O problema não é diretamente a menopausa, é o comportamento alimentar e de estilo de vida que foi alterado pela menopausa. E agora você se entrega ao sedentarismo e à ingesta calórica excessiva. Beleza. Para finalizar, vamos de dica rápida então. Vamos embora, Beleza? O assunto está muito interessante, mas nosso tempo é curto. vamos embora. Qual é a melhor proteína no emagrecimento? Ovo, proteína magra, rica em nutrientes, gorduras boas, excelente. Os 3 melhores carboidratos no emagrecimento. Frutas, legumes e cereais integrais. Aveia, quinoa, Não sabia. granola. Granola. São alimentos que alguns desses, por exemplo, podem até ter um pouco de caloria em suas porções, mas sabendo comer em quantidades controladinhas, você não vai ter um excesso calórico e vai ser muito sacietogênico. Qual suplemento natural ajuda muito na saciedade, Jonathan? Olha, existem vários suplementos de emagrecimento no que diz respeito à saciedade, né? Então, quando a gente fala assim, esse suplemento aqui ajuda no emagrecimento, não é que ele queima gordura, não existe suplemento para queimar gordura. Certo. São suplementos que vão ajudar na saciedade. Ou seja, quanto mais saciado você está, menos você come, mais fácil é ficar em déficit calórico. Um suplemento que ajuda muito nisso é o psyllium, porque é uma fibra que ajuda a gerar saciedade, ajuda a gerar preenchimento estomacal, diminuindo a fome. Caramba. Além de ser muito bom no controle de colesterol, tá? Ele ajuda a reduzir os níveis de gordura no processo digestivo, diminuindo a absorção de gordura. Então, ele é muito bom. Existe o glucomannan também, que é bom, é uma fibra também, tá para isso. A quitosana. Mas o psyllium é muito famoso, é acessível, você encontra em qualquer loja natural, tanto em cápsula quanto em natura para você usar. Só que tem que saber usar direitinho, né? Mas é uma dos melhores suplementos para saciedade. E esse aqui você acha no mercado. Qual o melhor chá no emagrecimento? Hibisco e chá verde. Hibisco eu não conheço. Hibisco é aquela florzinha vermelha, muito famosa. Muita gente conhece, é muito popular, inclusive, talvez tu não conheça, mas é muito popular, tá? O hibisco não queima gordura, já disse, não existe nada que queima gordura diretamente. O processo de queima de gordura é natural e inerente ao sistema metabólico do teu corpo. É só ele quem consegue pegar a molécula de gordura e colocar dentro das mitocôndrias para ser queimados como energia. O hibisco tem funções metabólicas ótimas que ajudam a diminuir a conversão de carboidrato em gordura, Uau! ou seja, então vai ter uma ajuda, né? Ele ajuda no digamos assim, processo de engorda. Antes do carboidrato virar gordura, ele ajuda a diminuir um pouco essa conversão, né? Ele ajuda a diminuir a absorção de gordura no teu processo digestivo. Ele melhora as funções metabólicas mitocondriais para ter uma maior capacidade de queima de gordura. Mas não queima gordura. Não vou tomar o chá, ele vai entrar aqui e vai queimar minha gordura. Não, isso não existe. E o chá verde é um ótimo chá que ajuda no metabolismo, a gastar mais energia no sistema de termogênese do corpo. Não queima gordura. Chá verde não queima gordura de ninguém. Ele aumenta o teu gasto energético. Mas não adianta nada eu aumentar meu gasto energético em 500 calorias no dia e comer 500 calorias a mais no dia, porque eu vou estar trocando zero meia dúzia. Eu gastei, mas comi de volta, não adiantou nada. Se não tiver déficit calórico, não emagrece. Esses 2 chás são muito bons. Agora uma pergunta polêmica. Caminhada ou musculação para emagrecimento? Essa aí é polêmica. Rapaz. Não existe nenhuma atividade física melhor que caminhada para queimar gordura e emagrecer. Na caminhada, teu corpo usa majoritariamente gordura como energia. Na musculação, não. As atividades físicas quaisquer fazem você gastar mais energia. Mas na caminhada, o material energético usado para a execução dessa atividade é especificamente, em maior grau, gordura. Ou seja, se você não pode fazer musculação e caminhada, tem que escolher uma delas e tem necessidade de emagrecer mais rápido, faça caminhada. Você vai ter uma maior eficiência mitocondrial para queimar gordura. Maravilha. Agora para finalizar, para quem, cara, não tem acesso e não tem condições, às vezes, dependendo da situação, de vir pessoalmente aqui, ter um atendimento personalizado com você, cara.
Existe um protocolo, alguma forma que você consegue ajudar pessoas de todo esse Brasil para fazer um tratamento natural para emagrecer de forma saudável, de forma rápida, com produtos naturais, de forma saudável principalmente? Sim, eu tenho pronto 2 protocolos de emagrecimento natural. O que é um protocolo? É um conjunto de informação orientada, tá, organizada para uma execução dia a dia, que te fará emagrecer. Então eu tenho um que se chama Secar Mais em 15 dias, que te faz perder até 5 quilos em 15 dias. É um protocolo baseado em estratégias alimentares de redução de ingestão de caloria, a partir de alimentos que irão saciar, estratégias alimentares que saciam, que nutrem, mas com pouquíssimas calorias, mas você se mantém bem, né? E além disso, nesse protocolo você também encontra alguns recursos naturais de chás, de suplementação para utilizar, para ampliar teu resultado de emagrecimento. Então é um protocolo para emagrecer rápido em 15 dias. Você faz 15 dias, perde ali até 5 quilos, dá uma pausa, não pode fazer direto, dá uma pausa, depois de 20, 30 dias que você faz de novo, você faz de novo. E eu tenho um outro protocolo que é o emagrecimento na menopausa. É um protocolo específico para mulheres na menopausa que estão com dificuldade de emagrecimento porque estão cheias de complicações da menopausa, ansiedade, irritação, fogacho, indisposição, baixo libido, tá tudo ruim. E aí ela não consegue fazer nada para emagrecer. Então lá eu tenho os tratamentos naturais melhores para diminuir esses problemas da menopausa e ainda as estratégias alimentares e de tratamento natural para fazer você emagrecer na menopausa. Esses protocolos estão disponíveis nas minhas redes sociais. É só ir lá no meu perfil no Instagram e achar lá o link que tem lá e adquirir um desses protocolos se você quiser. E como é que tá seu Instagram? Fala aí, como é que seria o nome lá? Fala comigo. Jonathan Ferreira, sem I. Jonathan Ferreira, não é Ferreira, é Ferreira. Jonathan Ferreira. @Jonathan Ferreira, você vai me encontrar lá e é só seguir a gente. Estamos no Instagram, no TikTok, Facebook, YouTube, esse mesmo nome, Jonathan Ferreira. Hum. Vai ver a minha lata lá, vai me achar rapidinho. Irmão, muito obrigado. Foi um prazer. Que troca de ideia maravilhosa. Foi uma honra termos aqui pelo. Já marca a próxima que a gente já volta. Com certeza, isso aqui é só o início de muito projeto mais pra frente, beleza? Obrigado, galera. Deus abençoe a todos.